E tem uma questão muito interessante, né? Porque está chegando o momento em que o governo não está conseguindo deixar uma bandeira fincada. Qual foi a bandeira desse governo? É difícil quem consiga responder. E isso gera também uma confusão e, naturalmente, há uma maneira mais negativa como as pessoas avaliam essa gestão. Inclusive, ontem a gente conversou aqui com o Paulo Rabelo de Castro, que é ex-presidente do IBGE e também do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e ele falou sobre a política monetária, porque vários entes ali do governo têm apontado a política monetária como um dos principais desafios para o presidente da República, justamente por conta da taxa básica de juros que está muito elevada. E aí o Paulo Rabelo falou sobre a taxa básica. Vamos acompanhar. Roda aí pra gente. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai rodar, então. Vai lá. O PIBinho nosso que a gente calcula ainda está de bom tamanho para a gente saber o quanto a gente deixa na mesa todo ano. Entendeu? E eu acho que o pessoal do mercado financeiro devia fazer uma pergunta que eu peço que você leve para eles. Por que nós temos que engolir essa taxa de juros pornográfica, a maior do mundo, como um suposto remédio para refrear a demanda de quem produz, se é quando quem produz que paga a conta e ainda ajuda a fechar o fiscal, que é o motivo da taxa de juro alta? Você entendeu? Como é que eu posso dar um remédio que reduz as resistências da parte do organismo que me ajuda a sair da doença? Hein? E, no entanto, nós repetimos esta bobagem. Claro que taxa de juros tem que subir, mas ela não pode ser mais de 50% acima de uma taxa de equilíbrio normal. Ou, se nós estamos muito acima do normal, tem que parar o país e fazer como você acabou de dizer. Peraí. Calma. Por que está assim? E se a gente não sabe responder aqui no terceiro andar do Palácio Planalto, no quarto andar, chama os universitários. Entenda o que ele quer dizer, é porque há um contexto maior. Quando ele fala terceiro e quarto andar do Palácio do Planalto, ele está falando sobre a equipe do governo, a presidência da República. Então, assim, se a presidência da República não está sabendo responder por que nós estamos tendo essa taxa básica de juros, é preciso chamar os universitários. Ele precisa consultar quem sabe. E o que ele quer dizer também ao falar sobre essa taxa que quase ele falou um palavrão para citar a taxa básica de juros? Que hoje se pune quem produz no país para tentar equilibrar uma situação que deveria ser controlada pelos entes governantes, pelos políticos. E aí quem paga a conta, no fim de tudo, é quem produz, é quem estaria ajudando o país a crescer. Faz sentido para você, Alan Gani? Faz sentido se ele coloca como a principal causa o excesso do gasto público. Na verdade, exatamente, é isso daí, né? Ele coloca o grande mal desse país é a política fiscal ultra expansionista e a política monetária, a política de juros tem que trabalhar em dobro para compensar a farra do gasto público, o elevado gasto público. É isso que ele está falando. E quem vai pagar a conta, porque o remédio dos juros de fato é amargo, de fato a taxa de juros é alta, mas ela é alta porque o gasto é muito elevado, é o setor produtivo. Quem tem que fazer a parte é o governo. Fala, Piperno. Bom, e ele também cita a questão dos juros excessivamente altos, que para ele deviam estar aí em torno de 50% acima daquilo que ele julga a taxa de equilíbrio. Veja, eu repito isso toda hora e muitas vezes as pessoas propositadamente, inclusive, tentam confundir algumas coisas. A taxa de juros no Brasil, ela não tem que agora, por exemplo, ser cortada pelo meio, virar uma taxa de um dígito. Não se trata disso. O que eu combato sempre, e não é de hoje, é o fato de que, independentemente das questões fiscais, o Brasil vai ter uma taxa de juros excessivamente alta e, na maioria das vezes, entre as 2, 3 maiores do mundo. Historicamente é assim, qualquer que seja o quadro fiscal. Então, se amanhã depois o Brasil estiver dando 2% de superávit, provavelmente nós vamos ter uma taxa de juros muito alta, como sempre foi. Agora, Gustavo Segré, o que ele alega, né, o Paulo Rabelo de Castro, é que a taxa básica de juros ela passou a ser uma espécie de apoio para alguém que só vê a solução nela para baixar a inflação. Ou seja, só se pensa na política monetária. E o restante não faz mais nada. É que a terceira lei de Newton, tem uma ação, tem que ter uma reação. Quando você tem uma política fiscal expansiva, tem que ter uma política monetária restritiva, não tem outra solução.
E o governo que tem que dar o primeiro passo. Se o governo der o primeiro passo, resolveria tudo. O problema é que, com uma popularidade em baixa, vai ser muito difícil que aceite que tem que diminuir gasto. Eu quero retomar a conversa que a gente estava tendo antes do nosso intervalo e eu me referia à participação do Paulo Rabelo de Castro, que já foi presidente do IBGE, presidente do BNDES e que participou do Direto ao Ponto nesta segunda-feira. E ao ser questionado sobre a política monetária, que é apontada por parte do governo como um dos principais desafios neste momento, ele falou a maneira como ele pensa. Vamos acompanhar mais uma vez. O PIBinho nosso que a gente calcula ainda está de bom tamanho para a gente saber o quanto a gente deixa na mesa todo ano, entendeu? E eu acho que o pessoal do mercado financeiro devia fazer uma pergunta que eu peço que você leve para eles. Por que nós temos que engolir essa taxa de juros pornográfica, a maior do mundo, como um suposto remédio para refrear a demanda de quem produz, se é quando quem produz que paga a conta e ainda ajuda a fechar o fiscal, que é o motivo da taxa de juro alta? Você entendeu? Como é que eu posso dar um remédio que reduz as resistências da parte do organismo que me ajuda a sair da doença? Hein? E, no entanto, nós repetimos esta bobagem. Claro que taxa de juros tem que subir, mas ela não pode ser mais de 50% acima de uma taxa de equilíbrio normal. Ou, se nós estamos muito acima do normal, tem que parar o país e fazer como você acabou de dizer. Peraí. Calma. Por que está assim? E se a gente não sabe responder aqui no terceiro andar do Palácio Planalto, no quarto andar, chama os universitários. Bom, Gustavo Segré, o Paulo Rabelo de Castro menciona quem produz no Brasil é quem ajuda a manter a riqueza do país e também a equilibrar a parte fiscal, para que quem é gastador simplesmente continue gastando. E aí uma crítica quase que direta à presidência da República, ao governo federal. E aí ele critica a maneira como se tem hoje, né, somente em cima da taxa básica de juros, o remédio para controlar isso. Como é que você avalia? Eu interpreto na fala do Rabelo que essa conta que chega para o setor produtivo é um efeito colateral. O princípio de uma taxa de juros elevada numa política monetária restritiva é restringir o crescimento da demanda, não da produção. Então, quando você tem um aumento de taxa de juros, vamos supor, eu quero comprar um copo e hoje o copo está R$10. Aí eu vejo que a taxa de juros aumenta, então se eu coloco esse dinheiro no banco e eu não tenho urgência para esse consumo, eu deixo o dinheiro no banco, espero, numa hora eu compro o copo e sobra dinheiro. Isso inibe a minha necessidade ou vontade de consumir agora. Isso esfria a demanda generalizada da população. Mas não está feita essa taxa de juros para atrapalhar o produtor. Só que não tem duas taxas de juros. Não tem uma taxa de juros de consumo e outra taxa de juros de produção. Então é um efeito colateral. Mas o problema, ele está certo, o problema é o fiscal. E aí, de novo, trago à colação essa terceira lei de Newton, que se você tem uma ação, vai aparecer uma reação com a mesma intensidade no sentido oposto. E aí é que aparece política fiscal. O governo quer que a gente consuma para que se sinta bem e consuma. E aí levou 3,8% provavelmente o aumento do PIB. É um aumento orgânico? Não, não é orgânico. Seria como se você pagasse para ter mais seguidores na rede social. Igual. O exemplo aplica. A comparação bem atual. Aí você vê, e como que eu faço? Aí você vê que o cara tem 1 milhão de seguidores e quando coloca um post tem 75 likes. Fala, cara, tem alguma coisa aí que está errada. Não está fechando. Não está entregando o engajamento que ele contratou, não. Está fechando a conta. Estou trazendo um exemplo da vida real. Aí você tem uma política monetária que diz, eu tenho que compensar o que o fiscal está fazendo, o governo, porque senão a inflação vai para o espaço. E quem coloca o nome na reta é o presidente do Banco Central. Então ele está certo no que está fazendo. O problema é que deveria ter uma junção de Gabriel Galípolo, Fernando Haddad, presidente Lula e ninguém mais, dizendo, presidente, se a gente continuar com esse jeito, eu não vou conseguir parar o aumento da taxa de juros. O que o senhor quer fazer? E aí resolve. Sabe que eu até aproveito esse exemplo para passar para o Zé Maria Trindades aí continuar a nossa conversa, porque essa foi uma crítica feita também pelo Paulo Rabelo, que ele acha inadmissível que hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tenha poder para chegar
na frente do presidente da República e poder se impor, e poder dizer, presidente, a gente precisa fazer isso e ponto. E que ele seja ouvido pelo presidente da República. Ele até usou comparações, dizendo que ministros da Fazenda, normalmente, são aqueles que param o gabinete do presidente da República. São aqueles que realmente são ouvidos quando entram. O que, na visão do Paulo Rabelo de Castro, não estaria acontecendo com o Fernando Haddad. E, em determinado momento da entrevista, ele até fala, eu acho que até chegou o momento de você manter o seu bril, pegar o seu chapéu e se retirar diante da balbúrdia que estaria acontecendo. Como é que você avalia, Zé? O Fernando Haddad, ele sempre pegou no serviço pesado, carregou o piano ali no PT, foi candidato em momentos que ninguém queria ser, ele foi em nome do partido cumprir uma missão, e essa missão de assumir o Ministério da Fazenda foi dada a ele relutou ali, mas acabou assumindo, e houve uma aposta de que ele seria muito forte. Essa aposta veio de líderes no Congresso Nacional, e líderes de direita e liberais, que disseram, alguém precisa colocar um freio nessa ideia do governo de gastar. E aí apostaram no fortalecimento do Haddad, e isso segurou o ministro Haddad até hoje no Ministério da Fazenda. E houve também apoio dos Faria Limes, como vocês gostam de falar aí romanticamente, né? E também apoio de pessoas que dizem, olha, esse é o governo que temos, né? O Haddad faz um contraponto ao PT, que quer, e eles têm argumentos, viu? O PT tem argumentos que eu não acredito, já foram testados e não aprovados, de que se gastar mais provoca desenvolvimento, provoca um aquecimento da economia e todos ganham, né? A gente vê que é exatamente o contrário, é preciso contrair a máquina pública, não gastar e fazer esse exercício fiscal. Eu temo que aconteça a previsão do segredo. É a história da dominância fiscal, ou seja, os juros vão aumentar a um ponto que pode aumentar para 100%, e não contrai a economia. A inflação até acelera a economia em certas situações. A inflação é até bem-vinda. Não pode ter deflação, senão o comércio compra de um preço e vende mais barato. Isso quebra qualquer indústria, quebra qualquer comércio, né? Então tem que ter um pouco de inflação. Inflação demais desorienta tudo e não pode. É o que está acontecendo. Então, Fernando Haddad está diante ali de uma pressão de apoio do Congresso, apoio empresarial, que diz, olha, nós queremos que você faça frente lá. Mas é muito difícil. Não é só economia. É economia também, mas não é só economia. Ontem me disseram que o Lula não tem nem telefone. Me confirmaram, eu já sabia disso. Lula não tem telefone. O ministro, para falar com Lula, tem que ser por intermediários, ele dá retorno, quer dizer... A política tem que funcionar, a economia é apenas um dos tripés da gestão. Aquela história, né, de que o presidente da República está encastelado. Fala, seu Fábio Piperno. Eu tenho visto nos últimos dias vários posts aí de um personagem de mercado, agora me foge o nome, mas desses badalados que toda hora aparecem em jornal, internet e tal. E aí, no post de ontem, ele estava dizendo o seguinte... Vulgo Alangani. Não, Alan Gani é brother e tal, esse eu não vou esquecer o nome. Que os juros futuros já mostram uma tendência de queda. E aí, ele estava dizendo o seguinte, bom, a queda do dólar também, que a gente está verificando agora, e veja, desde do primeiro dia do ano até hoje, agora, esse momento, 17,9, o dólar já caiu 50 centavos. Ele diz o seguinte, esse movimento tem a ver com o fato de que o presidente da República aparece mal nas pesquisas de avaliação e o mercado gosta disso. Então aí eu me pergunto também o seguinte, bom, então a questão é o nosso fiscal ou é um certo artificialismo dado pela questão política? É óbvio que isso interfere e isso interferiu sempre. Você acha, Gani? Não, eu acho que não são visões... Ou seja, quanto pior o presidente for em avaliação, mais o mercado financeiro vai avaliar bem para decidir sobre questões relacionadas ao dólar, à taxa básica de juros, etc. O que está acontecendo nesse movimento é o seguinte, de fato, né, sai
uma pesquisa desfavorável ao presidente e aí há uma queda do dólar e uma alta da bolsa. Qual que é a leitura do mercado? Fica mais difícil ele se reeleger. Ficando mais difícil ele se reeleger, entrará alguém que fará reformas estruturantes aqui no Brasil e entre elas corte de gastos, um governo mais de centro à direita. Então o mercado se anima com essa possibilidade, não porque vai ter o corte de gastos agora, mas porque teria corte de gastos a partir de 2026. Fala, Segré. Uma das questões também que mencionava Piperno dessa taxa de juros que vai decaindo é porque quando a previsão começa a mostrar que a atividade econômica começa a cair, não tem muito sentido manter a taxa de juros muito alta em comparação com a deficiência fiscal. Então, não sei, isso o Alan conhece muito melhor do que eu, mas me dá a sensação de que não é por uma melhora em geral, de que alguma coisa milagrosa aconteceu. E devemos lembrar que o dólar também baixou de preço, porque o Banco Central continua fazendo leilões. Hoje fez 3 bilhões de leilões em leilão de linha. Então, não é uma questão de que está tudo maravilhoso, está melhorando, o dólar está caindo, a bolsa está subindo. Não é isso.